Olá a todos, eu sou o Lu Santana e estamos hoje aqui no iGrow, um podcast que nasceu para trazer informação e transformação. E hoje eu estou aqui com a Cristiane Rebelo. Cristiane, é um prazer ter você aqui. A Cristiane, ela é psicanalista, ela tem mestrado em psicologia, especialista em neuropsicologia. Cris, fala um pouquinho de você. Eu já apresentei parte, mas eu sei que tem muito mais aí. Olá, eu sou Cristiane Rebelo, uma apaixonada pelas pessoas, apaixonada pelo ser humano, suas emoções e seus comportamentos. É o que eu mais gosto de fazer e principalmente de ajudar. Legal. Se eu puder ajudar, conte comigo. Eu sempre digo que eu sou apaixonado por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Então já tem uma conexão aí com você. Sou apaixonada, muito apaixonada. Eu acredito em vocação também, no meu caso, porque o meu trabalho é voluntário. Uau! Tudo que eu faço nessa área de terapia é voluntário. É para que eu possa ajudar para poder ver a transformação e crescimento das pessoas. E Uau. é trabalho voluntário. Que bom. Eu acho que o motivo de você estar aqui, então, acaba sendo maior ainda, porque o propósito que nós temos por trás do iGrow, o podcast nosso, ele nasceu 100% com a intenção, com o propósito de transformação, de ajudar pessoas. Se deixarmos de fazer isso aqui, perde o propósito do nosso podcast. Não é exposição, é simplesmente ajudar pessoas. E eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? De que cidade você é do Brasil? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou da cidade mais bonita do mundo, Brasília. Uau! Eu nasci, fui criada lá, então eu sempre brinco que aqui tem ar demais. Tem praia, Brasília é muito seco, né? Eu sempre brinco, falo que tem ar demais, eu não sou acostumada. Meu pulmão exige um pouco menos de ar, um pouco menos de umidade. Mas eu sou de lá e tenho muito orgulho disso, de ter nascido num lugar tão especial, onde a gente pode conhecer pessoas do Brasil todo. Tem gente de todo lugar. Então, se aqui a gente brinca que é a Torre de Babel, porque tem línguas de todos os lugares, você escuta de tudo, em Brasília a gente escuta o sotaque de todo lugar. Não sabia disso, viu? Porque tem. Você tem muito nordestino de todos os estados da federação, você tem mineiros, você tem goianos, você tem gaúcho, você tem tudo. Muita gente em Brasília. Muitos foram para a construção, outros foram transferidos pelo serviço público e outros foram morar mesmo. Por qualquer que tenha sido a razão, você escuta de tudo. Então, a cultura brasiliense ela é muito rica nisso. A gente tem restaurantes de todos os territórios, de todo jeito. Então, é muito bom e isso é muito produtivo. Porque eu fiquei sabendo que bergamota é a mesma coisa que mexerica. Não sabia disso. Bergamota. Bergamota, é mexerica. Eu falei, é o quê? Então, esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo com a convivência com o outro. O seu pai veio de onde? Porque eu sou da primeira geração nascida lá. Eu nasci em 1971. Então, Brasília, em 1960. Então, os meus pais chegaram lá no início de Brasília. Minha mãe chegou na época da construção. Então, com isso, eu sou da primeira geração que nasceu lá em Brasília mesmo, não na época dos acampamentos, em Brasília. Nasci no hospital na Asa Norte. Então, a gente sempre pergunta, os nascidos em Brasília, de onde é o seu pai, de onde é a sua mãe? Porque sempre de outro lugar. E qualquer lugar que você imaginar, tem gente em Brasília. E o interesse de vir para os Estados Unidos? Como é que surgiu essa, não sei se foi um sonho, uma necessidade, como aconteceu? Casual. Se eu te disser que o meu sogro tinha vindo aqui aos Estados Unidos, tinha passeado, andado em vários estados com os conhecidos dele, ele era pastor, veio, falou em algumas igrejas, veio a convite de um ex-aluno dele e disse, olha, lá é muito bom, gostei muito. Na mesma semana que ele chegou, apareceu para a gente uma propaganda na internet para inscrição para um sorteio do Green Card.
Na época, o Brasil ainda fazia parte do sorteio. Meu esposo falou, olha, chegou aqui uma propaganda de um sorteio, ainda diz quanto é. Ele é baratinho, $120. Ah, vou aplicar. Então se inscreve, não custa nada. Falei, se a gente for sorteado é porque Deus está nos mandando para lá. Se não, ótimo, Tá bom. o emprego dele, eu no meu, tranquilo, sem nenhuma expectativa. Nunca imaginei sair de Brasília, nunca. É tanto que eu já tinha viajado para outros países, para a Europa. Mas não nunca tinha vindo interesse dos de Estados sair Unidos. de Brasília. E nem tinha interesse em vir passear aqui. Uau. Você acredita que ele fez a inscrição? Aproximadamente 1 ano depois, nós recebemos uma carta do consulado dizendo que vocês foram sorteados. E nós... Oi? Como assim? E agora? Manda esses documentos, esse e esse. Juntamos a lista que eles pediram e lá foi. Nesse intervalo, eu que estava tentando engravidar, engravidei, tive uma filha e nós avisamos o consulado, não, tranquilo, você só adiciona a certidão de nascimento dela. Fomos a uma entrevista, essa entrevista pós-sorteio, depois de tudo aprovado, não demoramos nem 5 minutos na entrevista. Ok, levanta a mão. Isso foi que ano? Isso foi em 2004. 2004. Você levanta a mão e jura que é verdade tudo que você está me dizendo aqui, toda a documentação que você apresentou, tudo verdade. Bem-vindo aos Estados Unidos. Uau. Olha, uma história fácil, porque eu já a minha foi diferente, eu escuto várias outras, que foi uma dificuldade para poder conseguir o documento. Ou seja, você já chegou aqui com o seu green card em mãos. A gente chega lá na imigração, entrega um pacote, eles levam a gente para a famosa salinha, mas para outra coisa. Só para recolher e me dar um outro papelzinho e me dizer, olha, dentro de 1 semana o seu documento chega. Uau. Literalmente, em 1 semana o green card chegou pelo correio. Sim, mas é mesmo que você não teve essa dificuldade na questão de documentação. De documentação, mas teve não. outras dificuldades. Totalmente. Você quer compartilhar alguma que talvez possa, né, ajudar outras pessoas e de que forma você enfrentou também? Eu tive a famosa síndrome de Ulisses, como todo imigrante, ou pelo menos 90% dos imigrantes, que é aquele desespero, aquela vontade de ir embora no dia seguinte, que a gente tem, vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Tenho minha vida lá? Tenho, o que é? E aquela angústia, por quê? Porque nós deixamos a família, para mim foi muito difícil. Sim. Você deixa nós somos só 2 irmãs. E uma mãe idosa, meu pai já falecido. Então, sempre foi uma família muito unida, 4 pessoas. Então, foi muito complicado. De repente, eu me vi em outro hemisfério, sozinha. Nós não conhecíamos ninguém, a não ser assim, tal pessoa é conhecida. E vocês chegaram direto na Flórida? Direto na Flórida, porque tinha um tio do meu esposo que morava aqui na época. Então, ele ficou com ele. Ele chegou 1 mês antes, veio, arrumou a casa e tal. Daí eu vim com a minha filha. Então foi assim, o primeiro ano muito difícil. E eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Porque aquela sensação, aquele aperto no coração, aquilo que dá aquela agonia. Então eu vejo outros imigrantes também me contarem a mesma história, porque eu só trabalhava e me perguntava, meu Deus, vale a pena? Eu não vejo a minha família, as pessoas nascem, as pessoas crescem, as pessoas morrem, as festas acontecem e eu estou aqui sozinho. Vale a pena? Então, essa é a famosa síndrome, né? Que a gente sente aquela angústia, aquela vontade de chegar em casa, até que venha uma adaptação. Isso exige tempo, Lúcio, tempo. E é interessante, pegando um pouquinho do que você falou, que você, né, foi muito feliz em ter os documentos. Você ainda tinha uma opção de poder voltar. Quer saber? Eu vou voltar e depois decidir o que fazer. No meu caso e de várias pessoas que eu conheço, essa opção não existia. Por quê? Chegamos aqui, teve o período do visto. Então, ou você esperava e aguardava algum tipo de lei para que você pudesse se legalizar, ou acabou. Ou você voltava e não conseguia retornar novamente. E tem o perfil daquela pessoa que chegou somente com o dinheiro suficiente, vendeu o que tinha, chegou aqui, não tinha opção de voltar. Então eu conheço histórias que as pessoas não tinham opção. No meu caso, eu não tinha opção.
Eu cheguei aqui com 1.600, 1.800 dólares, eu não tinha opção. A minha única opção era dar certo. Eu nem, mesmo com a saudade, eu não podia nem cogitar a possibilidade de voltar sem que as coisas começassem a dar certo. Acontecer aqui, né? Você precisava que elas acontecessem. Eu tenho uma amiga muito próxima aqui que me disse, eu não só não tinha dinheiro para voltar, como tinha uma dívida. Sim. Eu tinha que pagar essa dívida porque eu comprei a passagem no cartão de crédito de outra pessoa lá no Brasil. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu estou devendo. Eu não tinha outro jeito. Tive que ficar. E o interessante é que quando nós nos dispomos, quando nós abraçamos um lugar para que ele se torne nossa casa, isso acontece. Verdade. Mas nós temos que fazer essa opção. Então, depois do primeiro ano, eu senti muita falta, eu fiquei deprimida, eu tive uma série de problemas nessa área. São os problemas normais, como eu te disse, de todo o imigrante que chega. Mas a gente supera isso com trabalho mental. Falou, o que eu quero? E sempre a prioridade era, eu tenho uma filha pequenininha, de 1 ano, e eu quero o melhor para ela. E eu sei que, nesse momento, ser criada aqui é o melhor. Para ela. E para o meu esposo também, era bem empregado no Brasil, era. Ele é engenheiro químico, especialista em biotecnologia. Ele trabalha na área de medicamentos. Hoje ele consegue exercer a Não, mesma... desde o terceiro mês, porque Uau. você tem uma falta de profissionais nessa área no mundo todo. Aí a gente sempre brinca, eu falo, você quer mudar para onde? Se algum dia você quisesse mudar, seja qual for o país, ele tem emprego. Uau. Não tem no Brasil, tinha no Brasil, sempre teve. Chegou aqui logo... Com 3 meses, como ele já chegou com o documento, com 3 meses foi só uma questão de aperfeiçoar o inglês, ele começou a trabalhar na área dele, literalmente num laboratório. Que legal. De uma empresa farmacêutica. E daí foi pulando de uma para outra até chegar onde ele quis. E voltando agora para você, né? Hoje, quando que você começou a exercer, né? Eu vejo que você tem paixão pelo que você faz. Logo que você chegou, você já veio do Brasil ou você chegou aqui e decidiu, não, eu vou trabalhar na área de terapia, eu vou investir meu tempo, gosto disso. Como é que você iniciou? Eu queria entrar um pouquinho nessa parte do que você faz hoje. Quando eu cheguei aqui, eu sou professora por formação. Eu sempre brinco que eu sou uma professora profissional. É a coisa que eu mais cuidado que eu falo. Fiz na vida foi dar aulas. No Brasil, eu era diretora de uma escola quando eu vim para cá. Então, o que eu mais fiz na vida foi trabalhar com educação, porque a minha paixão é por transformação de vidas. Legal. Então, eu trabalhava com isso, sempre dei aula. Quando eu cheguei aqui, a questão emocional das pessoas aqui era gritante. Elas precisavam de ajuda nessa área, porque o que eu mais vi era gente desesperada, querendo voltar, pessoas que perdiam outras no Brasil e aquela situação não podiam voltar, não podia fazer nada. Então era o sofrimento muito intenso. Então, eu não procurei a terapia me procurou. As pessoas chegavam para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso... Aí o meu esposo sempre fala, abriu a tendinha já hoje, porque o telefone toca o dia todo. Então, eu preciso de ajuda, me dá uma opinião, faz isso para mim, como é que eu faço? Então, eu procurei me especializar. Então, logo que eu cheguei, eu fui fazer. Quando eu vi essa necessidade, eu fui me especializar. Foram 5 anos de especialização. 5 anos tendo aulas, 5 anos fazendo estágio. E depois fui fazer o mestrado, fui fazer outros cursos na área. Hoje é bom porque a gente tem o curso online, mas em outra ocasião eu tive que ir ao Brasil para poder me apresentar a monografia, para poder fazer uma série de coisas. Então, eu fui me especializando porque eu fui vendo a necessidade dos outros. E a minha também, porque nós crescemos. Martinho Lutero, o reformador, sempre disse o seguinte, um bom pregador prega primeiro para ele. Então, eu me acostumei a trabalhar, a ajudar outras pessoas. E sendo ajudado em primeiro lugar. E as histórias dos outros me edificam, no sentido de que me ensinam coisas. São vivências que às vezes eu não tive.
Mas o outro teve, o que eu tiro daquilo? E eu começo a ver a vivência de um, não coincide com a minha, mas coincide com a de outro. Sim. Qual é a atitude? Qual foi a atitude daquele? Qual é a do outro? Aí o pessoal brinca, você sabe tudo. Fala, não sei, é porque eu convivo com tanta gente, as pessoas me contam coisas. Então, se você vai me perguntar, o meu advogado falou isso. Eu falei, mas teve uma outra pessoa que a situação foi igualzinha e a solução foi essa. O médico disse isso. Eu falei, mas esse remédio aqui deu certo para o fulano. Com o mesmo problema que o seu. Pergunte para o seu médico. Você sabe tudo. Não, as pessoas me contam. Não sou eu não sei. Elas me trazem. Você acabou ganhando muita experiência. Elas me trazem informações. E isso serve para ajudar. Aí por isso que meu esposo brinca, você já abriu a tendinha de atendimento que você faz de tudo, né? Então hoje você não exerce como um trabalho, é voluntário. É voluntário. Uau. Eu não ganho um centavo com isso, atendendo uma pessoa que me liga, ou que vai à minha casa, ou que me chama em algum lugar. Deixa eu passar o número dela para vocês. E é voluntário. E tem gente que briga. Teve uma terapeuta, ela não é psicanalista, ela apenas fez um curso, não desmerecendo, mas ela fez um curso de terapia familiar e brigou comigo um dia desses, né? Minha amiga brigou comigo e falou assim, você não ajuda, eu quero ganhar meu dinheiro, quero atender as famílias, você não me ajuda, porque você vai lá e faz de graça, você é muito melhor que eu, você tem muito mais experiência, eu sou recém-formada. Eu falei, mas o que você quer que eu faça? É o meu ministério. Sim. Eu acredito nisso. E graças a Deus, isso é um testemunho de vida. Nada tem me faltado nunca. Aí a gente brinca, o meu esposo trabalha, sustenta e eu faço serviço voluntário. Literalmente assim. Mas eu posso ver na forma que você conversa, na forma que você fala sobre isso, né? E no começo, quando eu falei que eu sou apaixonado por pessoas que fazem, né? O que a pessoa tem paixão. E não é fácil encontrar pessoas assim. E eu vejo quando você fala, nos seus olhos, mostra essa paixão. Então você faz porque ama mesmo. Não é, nossa, que sacrifício, vou ter que atender mais uma pessoa, vou ter que ajudar mais uma pessoa. E eu vejo que não é isso. Dá para ver claramente que você gosta do que faz. Eu gosto do que faço. E como eu te disse, isso me edifica muito. Porque eu sou portadora de uma doença muito severa. Ela é uma doença neurológica, chama Stiff Person Syndrome. É uma doença raríssima que uma pessoa em cada 1 milhão tem. Uau. Então, é assim, o médico, até quando me deu o diagnóstico, depois de muitos anos de procura, me disse o seguinte, é mais fácil ganhar na loteria do que possuir uma doença dessas, nesse nível. Eu ainda brinquei, falei, pois eu quero minha parte em dinheiro, eu prefiro ganhar na loteria, que é mais fácil. Mas não, isso me dói muito. É uma doença degenerativa, progressiva, onde eu vou perdendo. Eu só perco. Essa é uma doença que me faz perder. Eu vou perdendo os movimentos, eu vou perdendo a audição, eu vou perdendo... Ela é neurológica, então já viu, né? O corpo fica... Eu sinto dores muito severas, 24 horas por dia. Então, se você me perguntar, está sentindo dor agora? Estou medicada e mesmo assim estou sentindo muita dor. É o tempo todo. Mas tem um poema da Cecília Meirelles que diz, o meu amigo me pediu para ajudá-lo com a dor dele. Eu pus a minha no bolso e fui. Tá? Porque nos meus piores momentos, outras pessoas me ligam e perguntam, pode me ajudar? De qual é o teu problema? E elas me contam problemas que eu vejo que o meu é nada perto disso. Ter um problema degenerativo é nada perto da dor emocional, porque a minha dor é física. É claro que isso me atinge emocionalmente, porque quem sente dor o tempo todo, quem sabe que... Eu não sei se você chegou a assistir o filme Morbius, é um filme que está fazendo muito sucesso aí. Tem uma frase, eles têm uma doença degenerativa, tanto o médico como o amigo dele diz o seguinte, é muito chique você estar morrendo. Eu não vejo onde isso pode ser chique, né? Mas, assim, é muito chique você estar morrendo disso. Chique? Eu tenho, assim, uma espada, como se a minha cabeça estivesse na guilhotina. E o tempo todo eu sei que amanhã eu posso não andar. Porque, Lúcio, é assim. O diagnóstico é esse. Eu não conhecia essa doença. Você acredita que nem os médicos, a não ser o neurologista que diagnosticou os médicos, eu tenho o quê?
corre tudo pro dicionário de doenças para ver o que é. E quando leem, sinto muito. É o que eu mais escuto. I'm sorry. Porque o prognóstico não é bom. Mas isso não me define. De jeito nenhum. Eu não vou sentar na beira da estrada e chorar por isso. E parar a sua vida. Não, eu tenho uma vida para viver. A vida é bela, é linda. Aí a música do Gonzaguinha, o que é. É a vida, ela é maravilhosa. Não, ela é bonita e é bonita. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu vou. Então eu sei em quem eu creio. Então isso realmente... Uau. São detalhes. Assim, eu me emociono porque dá até vergonha. Às vezes que... Eu me considero uma pessoa grata. Eu não sou uma pessoa que eu me abalo com as coisas ou que eu tudo coloco a culpa em alguém. E não é vítima. Não sou. Não é o meu perfil. E infelizmente as pessoas deixam de seguir a vida porque se colocam na posição de vítimas. Então, escutar e saber que além da situação que você tem, uma doença que eu nunca ouvi falar, né, você sabe para onde ela vai. E mesmo assim, você continua ajudando os outros. Não parou você. Você ainda tem vontade de viver, conquistar as coisas. Então, acho que quem estiver escutando a gente, acho que, poxa, não tem preço a tomarmos uma posição onde nada pode parar a gente. Temos que ter fé. Eu tenho certeza que você tem fé que Deus pode curar, por mais que não tem hoje, mas Deus pode mudar qualquer coisa. Deus pode mudar qualquer história. Eu estou aberta, eu falo para Deus, eu estou aberta para uma cura assim. Eu lembro de mim. Se for agitar as águas, quando o anjo agitar as águas aí, lembra de mim. Mas se não vier, não tem problema. Porque ele não é Deus para mim pelo que ele faz por mim, pelo que ele é. E mais uma coisa, o que eu peço para Deus nem é cura. Aí já me disseram várias vezes, você precisa de um milagre. Eu falei, não, você não está entendendo, eu sou um milagre. Aos 50 anos, os médicos achavam que eu não andaria mais, que era cadeira de rodas na certa. Não, eu já vou para 51 e ando muito bem. Claro que com um cane, mas o cane também tem muito a ver com o acidente que eu sofri em decorrência da doença. Os membros vão falhando e eu tive um acidente, eu descendo uma escada, tudo direitinho, segurando o corrimão, tudo. Simplesmente as pernas não responderam. O cérebro comandou, mas como é uma doença neurológica, o problema aqui na espinha, na transmissão aqui, na espinha dorsal, e a perna não obedeceu, não mandou, eu caí. Eu quebrei a perna de uma maneira terrível. Foram quebrei em 3 lugares com um pedaço para cada canto. Os paramédicos olharam assim, todo mundo que chegava assustava, como é que a gente vai carregar você? Eu cheguei no hospital, eles nem me operaram no mesmo dia por causa da doença, tinham que achar o neurologista, tinha que achar médico, tinha que achar... Certeza. Foi aquela confusão, o que é que faz agora? E nenhum dos médicos sabia, a gente opera e vamos ver o que é que acontece. Como tem um componente autoimune também, o que que aconteceu? O médico virou para mim e falou assim, eu tive que colocar um ferro dentro da perna para poder remendar, porque senão não tinha outra maneira. O médico virou para mim assim, olha, se o seu organismo rejeitar esse material que nós colocamos em você, nós vamos ter que tirar a sua perna. Não vai ter jeito, não tem como. E eu falei com Deus e com a minha perna. Eu falei com a perna, olha, perna, o negócio é o seguinte, se você quiser ficar comigo, se comporte. Me ajuda. Fique esperto aí, porque estão querendo te arrancar. Aí o pessoal brinca, as minhas amigas, não, como se a perna fosse obedecer. Eu falei, não, olha aqui, ó, a cabeça faz toda a diferença, a posição da cabeça faz toda a diferença, de como é que eu olho, como é que eu vejo. Sim. Falei com a perna, se comporta aí, porque senão vão te arrancar Você fora. assume o controle e, peraí, me ajuda. Mas eu assumi tanto, Lúcio, que a minha perna, eu nem tive nem febre. Eu saí de lá boazinho, os médicos assim, né? Como é que você se curou numa rapidez dessa? Porque nem sem o problema é tão rápido.
Só que é o seguinte, eu paguei um preço por isso, o meu corpo pagou um preço. A médica virou para mim e falou assim, você está com exaustão física. Você forçou demais o seu corpo. De tanto que você queria que desse certo. Eu queria a minha perna. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei ser de outro jeito. Eu não sei, eu vou sentar aqui, como eu te disse, sentar na beira da estrada e chorar, ou empurrar problema para debaixo do tapete, é com qualquer outra pessoa, menos comigo. com você. Olha, eu conheço você, não conhecia tanto, igual estou conhecendo hoje. Eu já admirava, já gostava da sua postura, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um carinho maior ainda pela forma que você vê as coisas. Não adianta, eu não gosto nem de conviver com pessoas que são vitimistas, porque eu sei o caminho onde é. Tudo é culpa de alguém, nada foi minha culpa, então acho que é um belo exemplo, né? E eu queria falar um pouquinho, eu sei que você tem alguns livros, e hoje nós temos um aqui, Temperados com Sal. E me fala um pouquinho o que te levou a entrar e começar a escrever livros, qual foi a sua intenção, o seu objetivo? Foi através talvez da sua situação para continuar ajudando pessoas? Foi para ajudar pessoas. Inclusive, esse livro, Temperados com Sal, ele fala sobre os temperamentos, sobre as características dos temperamentos e de como o Espírito Santo pode trabalhar no nosso temperamento, nos ajudando numa transformação. Porque a gente nasce com o temperamento. Ele é inato, não tem jeito, você nasceu com ele. Se você é sanguíneo, se é colérico, é colérico, não tem escapatória. É tanto que ele é um temperamento herdado. Uhum. Em muitas situações a gente diz o seguinte, já viu aquela menina? Mas, gente, como pode parecer com a avó desse tanto? E a criança, às vezes, nunca viu a avó. A avó já é falecida. É porque é herdado. Nós nascemos com ele é herdado. Então, nós nascemos com essas características, o que é diferente do caráter. O caráter, ele é trazido para cada um de nós pelas nossas experiências externas. Na convivência com a família, com os amigos, com a sociedade, com a igreja, com qualquer que seja o grupo. Então, é tanto que nós falamos, aquela pessoa não tem caráter, perdeu o caráter, porque o caráter, ele é mutável. Ele muda externo, dependendo da situação. Eu posso do ambiente, trabalhar. talvez? Isso, cada pessoa tem porque cada pessoa passou por experiências diferentes. Só que esse caráter pode ser trabalhado também como comportamento. Ele pode ser modificado. E a junção desse temperamento que é inato, que nasce com a gente, com o caráter que é adquirido, a junção deles dois forma a nossa personalidade, que é o nosso comportamento, que é aquilo que a gente mostra. Tem até um versículo bíblico que diz, o comportamento é o espelho da alma, porque quando você mostra quem você é através da sua personalidade, ou seja, do seu comportamento. É ali que você diz quem é. E isso é um problema seríssimo. Eu estive em São Paulo, numa palestra com o Augusto Cury, onde ele falava, né, que emoções saudáveis conectam pessoas. E um ponto importante que eu não consegui esquecer que ele falou é a quantidade de pessoas doentes emocionais. Ele deu como referência cadeia. Ele deu exemplo, imagine que entre o Brasil, Estados Unidos e outros grandes países temos 10 mil prisões, né? E deu lá um número que eu não recordo agora. Mas ele falou assim, a quantidade de pessoas que estão aprisionadas aqui, na sua mente, é incontável. E doentes, porque elas a falta de equilíbrio que elas têm é total. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de equilíbrio emocional. E eu imagino que, até pela sua própria experiência, o equilíbrio que você tem que ter para poder gerenciar suas emoções tem que ser muito grande, para poder lidar com a situação atual e ainda ajudar outras pessoas. Quando a gente fala em equilíbrio, é que algo, no caso, as nossas emoções, a nossa vida precisa estar equilibrada. Quer dizer, o que é isso? Ela tem que estar distribuída de maneira igualitária ou proporcional.
eu não tenho condições de ter equilíbrio só no meu corpo. O meu corpo está perfeito, mas se a minha alma não está, eu estou desequilibrada. O meu espírito não está, estou desequilibrada. Nós somos corpo, alma, espírito. Se uma dessas 3 pontas, um desses 3 lados da pirâmide está em desequilíbrio, nós, como um todo, como um ser, estamos desequilibrados. Porque ela precisa estar equilibrada na mesma proporção. E uma das coisas que mais nos desequilibram são as nossas emoções. Sim. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, os sábios lá em Eclesiastes diziam o seguinte: meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Toda a sua vida. Quando ele diz toda a sua vida, todas as áreas. Ninguém sai imune a um desequilíbrio emocional. Como é que a gente lida com essas emoções? É aí que está o problema. Quando nós nascemos, nós não nascemos com esse aprendizado. Nós nascemos com vários instintos. Quando um bebê já nasce, logo ele tem um instinto de aprender a andar, de aprender a tocar, vem em todas as fases. Mas o domínio das emoções não está no nosso... manual? Nós não nascemos sabendo sobre emoções. É um aprendizado, e é um aprendizado diário, desde a infância até a morte. Nós podemos, se espertos, nós somos como as cobras. E aí, cobra, que horror. Não, a cobra é um animal muito sábio. A cobra troca a pele. Mas por quê? Porque ela cresce. E aquela pele que ela tem é uma pele que deixa de servir porque ela cresceu. Então ela vai, se bate nas pedras e troca a casca. E é um processo único, um processo que ela tem que fazer sozinha. Eu não posso chegar lá e ajudar a cobra. Assim como eu não posso ajudar uma borboleta a sair do casulo, porque se eu ajudar, eu mato a borboleta. É um processo individual. E o crescimento tanto emocional como espiritual, ele é pessoal, individual, único e exclusivo seu. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer por você. Porque é uma opção. É interessante porque eu vejo pessoas que perdem o emprego, perdem a família, perdem oportunidades porque não teve um controle emocional. Sabia o que tinha que fazer e não conseguiam. Pela sua experiência, o porquê? Eu sei que eu tenho que mudar em tal área. Né? Tá claro. Sentei com um especialista, me direcionou, olha, você tem que ajustar aqui, mudar aqui. O que você acredita que impede as pessoas de terem o posicionamento de mudarem? Isso é complicado porque muitas pessoas querem mudar, mas não querem mudar. Ou não conseguem? Por que não conseguem? É porque querem mesmo. Eu quero, às vezes, de maneira verbal ou de maneira consciente. E de maneira inconsciente, eu quero? Não. Qual é o meu ganho com aquele comportamento? O que eu ganho e o que eu estou perdendo com aquele comportamento? Verdade. Então, tem gente que usa determinados comportamentos para manipular, para ganhar alguma coisa. Já viram o chantagista profissional, não é? Aquele que a vítima, né? Vamos pegar a vítima que você não gosta muito. Mas coitadinha de mim, eu sou tão frágil. Aí fica ali esperando ser cuidada. Ou seja, ela não quer mudar porque ela sabe que a partir do momento que ela mudar, ela vai ter que trabalhar por conta própria. Ela vai ter o que é. O que é. E não mais posso ser vítima. Não vou ter mais ninguém cuidando de mim. E para algumas pessoas isso não é conveniente. Verdade. Então ela prefere ficar com uma vida medíocre do que mudar, do que ter coragem, porque a mudança ela exige coragem também. Tá? E quando a gente fala assim de equilíbrio, esse equilíbrio é a gente ter um autoconhecimento muito forte. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber quem você é. Quer dizer, quem é o Lúcio? O que fere você? O que te alegra? Por que te fere? Por que te alegra?
como você reage, por que você reage assim. Você tem que conhecer todas essas etapas. E esse equilíbrio, ele exige tanto autoconhecimento como exige também um trabalho. Não é assim, eu vou mudar hoje, amanhã eu sou uma nova pessoa. Isso não existe. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Por talvez 30 anos da minha vida, eu fiquei nessa busca de mudança. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E muitas pessoas me perguntavam, Lúcio, por que que você faz o que faz e deu certo? Lúcio, por que que você ganhou dinheiro? Por que que você aproveitou essa oportunidade? E eu não sabia responder. Né? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Eu estava vivendo inconsciente. Eu aprendi tal coisa com meu pai e eu respondia ao que eu aprendi. E nos últimos 3, 4 meses, eu comecei a identificar e ser mais consciente o porquê eu faço isso. E aí você começa a levar a coisas em casa, por exemplo. Às vezes, eu respondia a Thaisa de uma forma que eu nem sabia por que que eu respondia. Inconsciente. Só que quando eu comecei a ter consciência da forma que eu estava respondendo e estava machucando ela, eu falei, opa, eu posso mudar. Só que aí entra o que você falou. Eu tenho que querer mudar. Né? E é difícil, porque às vezes algumas coisas que eu fazia era mais, né, era confortável. Eu não precisava. Agora não, agora eu tenho que identificar aqui. Thaisa, olha, você me desculpa, vamos esperar, vamos conversar depois. Aí você começa a ter atitudes conscientes que melhora. Eu começo a entender o porquê que eu faço isso, por que que eu tomo essa decisão na minha empresa? Opa, agora mudou, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então é isso interessante. É autoconhecimento, não disse autoconhecimento. É você saber quem é o Lúcio, por que que o Lúcio faz e qual é o problema disso. Porque todos nós temos que fazer a nossa fofa para tudo na vida. Né? São as fortalezas e oportunidades, fraquezas e adversidades. Por quê? Porque aquela fraqueza, você tinha aquela... No seu temperamento, aquilo ali não era muito bom, precisava de um ajuste. Mas você precisa saber. Para poder ajustar. Se você nem sabe qual é o seu temperamento, você nem sabe do que você está falando, você não se conhece, você não tem como fazer ajustes. E é interessante que uma das primeiras coisas que eu percebi que eu tinha que abrir mão e ajustar, parar de dar desculpa. Então, se você chegar para mim e falar, Lúcio, por que você... Realmente eu não fiz. E não ficar, não, eu não fiz porque eu não tive tempo. Por que você chegou atrasado? Cheguei atrasado, me desculpa. Então, eu tenho criado o hábito em não dar desculpa. Cheguei atrasado? Cheguei atrasado, me desculpa. Porque teve um acidente. Até teve, ok. Mas podia ter saído mais cedo. Por que eu não saí mais cedo, então, prevendo alguma coisa Mas na minha assim? cabeça, eu tô mais no ponto de vista de parar de ter desculpas. E para isso, não importa se aconteceu ou não aconteceu, me desculpa, deveria ter me organizado melhor. Aí você quebra o hábito de dar desculpa em tudo. Não, mas por que você falou assim comigo? Mas você não sabe como é que foi meu dia. Não, me desculpa, eu não deveria ter falado assim com você. Independente do que aconteceu comigo. A gente tem a mania de culpar o outro ou culpar outras situações pelos nossos problemas ou pelas coisas que nós fazemos. Quando você fala da desculpa, a desculpa ela é impressionante, porque ela é na boca do povo. Quase todas as pessoas com quem você conversa vão te dar alguma desculpa, mas na verdade essa desculpa elas dão para elas mesmas, porque é uma desculpa para não viver também, é uma desculpa para não conquistar, é uma desculpa para não ter autorresponsabilidade. Não, eu não quero, para que eu vou? É muito complicado, é mais fácil. Não, eu não posso, porque infelizmente uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu disse, porque você é maravilhosa no que você faz. Não posso fazer porque eu não tenho documento. Eu falei, aonde entra documento nisso? Que desculpa é essa? E eu garanto para você que esta pessoa ficou travada por anos, porque ela acreditou que o documento era o problema. Não, ela ainda está. E eu pelejando. Eu falei, não, mas o documento não tem nada a ver com isso. Concordo. Documento tem a ver se você quer ser polícia. Um policial. Aí tudo bem, tem a ver porque
Não vai É dar. um requerimento. É. Agora, você exercer o seu talento em várias áreas da sua vida não tem nada a ver com documento. Você pode ganhar dinheiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu sempre faço a mesma pergunta. Ou então aquela história assim, agora eu faço isso, mas quando eu tiver o meu documento eu vou fazer X coisa. Eu digo, não, você não está estudando. Não vai fazer. Eu não estou vendo você se especializar. Eu não estou vendo você se qualificar. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo você correr atrás. Você é chata. Falei, eu sou chata porque eu vejo acontecer. Aí vem o documento e continua no mesmo lugar. Uau. Não, O documento não vai ser. Aí ele vai talvez arrumar uma... Agora que eu acabei de pegar o documento, eu tenho que agora fazer outra coisa. E aí continua. Sempre vai ter uma justificativa. Uma justificativa, porque as coisas, para que elas aconteçam, você tem que correr atrás. Você tem que se qualificar, você tem que procurar melhorar. Agora, não quer abrir um livro, não quer fazer um cursinho, desse tamanho o cursinho, não tem, mas faça qualquer um. Mas não quer. Acha que os milagres vão acontecer dessa maneira? Não, milagre não é para isso, não. Não. Milagre é para algo impossível. Isso é possível. Isso é possível. O milagre estudar. não me diz. É aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz por mim. Mas, por favor, Ele não vai fazer curso por você. Isso não vai acontecer. O meu pai sempre brincava com a gente. Ele falava assim, olha, você ore antes de fazer a sua prova. Mas você estude antes, tá? Porque o máximo que Deus vai fazer é te ajudar a ter segurança e a lembrar o que você estudou. Mas Ele não vai estudar por você. Nem vai colocar respostas na sua prova. Trate de estudar. É a sua parte. Entra a sua parte aí. Agora, por favor. Eu vejo que muitas pessoas se colocam na posição se Deus quiser. Né? Quantas pessoas eu vejo? Não, se Deus quiser, eu vou passar. Se Deus quiser, esse trabalho vai dar certo. Se Deus quiser, um dia eu vou fazer o que eu tenho paixão. E eu acho que eles ficam presos a se Deus quiser. Gente, Deus quer. Deus quer. Tá? A Bíblia diz isso. Ele quer muito. Agora, você tem que exercer a sua parte. Então, como eu comparo isso? Se eu tenho uma dificuldade que realmente necessita de um milagre, aí eu falo, Deus, me ajuda. Eu preciso de você, eu tenho uma dificuldade tão grande nesta área, me ajuda. Até aqui eu consegui fazer o que eu podia, a partir daqui eu não tenho condição, eu não sei o que fazer. Aí eu vejo quando Deus vem e fala, eu sei, você realmente é incapaz de passar daqui. E aí eu sei que Deus vem e muda a situação. Mas mas o problema é o verbo. Olha aqui, veja o verbo. É o verbo querer. Se Deus quiser. Deus quer. Sim. Agora, eu quero. A pergunta que tem que ser feita é, porque se eu fico adiando, jogando para Deus a responsabilidade, igual que as pessoas dizem, quantos filhos você tem? 11? É do jeito que Deus quis, o tanto que Deus quiser. Não, Deus não decide sobre os seus filhos. Cadê? Sobre sua quantidade de filhos. Quem decide isso não é Deus. Deus mandou povoar a terra, mas agora eu acho que ele já deve ter até mudado de ideia. Chega, já deu. Então, você não precisa mais povoar a terra. Então, mas isso tudo exige aquilo que a gente falou no início, equilíbrio. Onde é que está o equilíbrio? Posso compartilhar uma história com você? É a história de Ícaro, um mito de Ícaro. Você certamente conhece a história do Ícaro. Ícaro morava com o pai dele, é um mito, um famoso mito grego. Ele ficou prisioneiro junto com o pai dele construiu o labirinto que morava o Minotauro, aquele metade homem, metade touro. Depois que o Minotauro morreu, ele ficou prisioneiro junto com o pai dele. O pai dele era o grande arquiteto Dédalo, que é o pai dos arquitetos, né, assim chamado. E Ícaro era o filho dele, ficou preso com ele. E eles planejaram uma fuga. Dédalo construiu asas para ele e para o filho. Asas de cera de abelha, com penas de pássaros. Então, moldou para que elas ficassem bem flexíveis, como asas mesmo de pássaro. Isso é um mito, né? Ninguém vai sair por aí voando com uma asa, por favor, gente. Mas o mito diz que eles conseguiram fugir da ilha, voando sobre o oceano. Mas antes de sair, Dédalo disse o seguinte para o filho. Falou, meu filho, não voe nem muito baixo, perto do mar, porque senão as ondas, aquelas gotas, vão encharcar suas penas e elas vão ficar pesadas e você não vai conseguir voar. E não voe
alto demais, porque senão o sol vai derreter a cera e você vai perder as asas. Voe no meio. O meio é o ponto de equilíbrio. Ícaro, como todo jovem, deixou de ouvir o conselho do pai e desabou a voar rumo ao sol, como as águias. Não deu outra, derreteu e o pai dele não pôde fazer nada, a não ser ver o filho cair e morrer afogado. Bom, moral da história. Temos que procurar o ponto de equilíbrio. Uau. Ele está no meio. E a Bíblia diz isso, ninguém tenha sobre si mesmo um conceito maior do que aquilo que é, nem maior e nem menor. Equilíbrio. Tenha o conceito exato daquilo que você é. Saiba quem você é, quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas. E aí sim, você vai poder dizer, eu sou o Lúcio e eu vou voar aqui no meio. Porque se eu voar demais, pode não dar certo. Se eu voar de menos, é inferior ao que eu posso fazer. Cadê o meu ponto de equilíbrio? Onde me cabe? Claro, sempre rumo ao sol, mas de maneira equilibrada, indo aos poucos, igual aquele pessoal que investe tudo, um dia tá lá em cima, no dia seguinte nada. Caiu, perdeu tudo e tal. Isso é falta de equilíbrio. A gente tem que parar de pensar ou de agir com o coração. Vamos usar a cabeça. Não é que a gente só use a cabeça, porque aquele pessoal acha que é razão contra emoção. Não é isso. Razão no que for racional. Coração naquilo que precisar de emoção. Porque nós somos seres emocionais e racionais. Assim fomos criados. Nós nascemos para pensar e para sentir. Então, eu tenho que ter o equilíbrio com esses dois. E aí sim, quando eu tenho o agir e o pensar, aí sim é que eu tenho o domínio, o chamado domínio próprio, aquilo que a Bíblia fala, olha, sabe aqueles frutos, o fruto do Espírito que você tem que ser, inclusive longânimo, a Bíblia fala muito de longanimidade, e as pessoas não sabem o que é isso. Isso tem diretamente a ver com o equilíbrio. O longânimo não é manso e não é calmo. O longânimo vem do grego e significa longo de nariz. Então, ele é, literalmente, eu sempre brinco quando eu estou dando palestra, ele é longo de nariz comprido mesmo. Por quê que ele é longânimo, ele é longo de nariz? Para aprender a respirar antes de agir. Uau! Respira e pensa, conta. Eu sempre brinco com o pessoal, a gente vamos treinar, vamos contar até 10. De preferência 10, 9, 8, 7, tá. Não deu certo, respira. Longânime, longo de nariz. Respire outra vez. Vá respirando e contando até que o seu raciocínio tenha sido desanuviado daquela emoção primária que você teve. E é interessante que a maioria das pessoas, né, ela não deixa você nem terminar a pergunta e se deixa terminar, ela já tem a resposta. Ela já está pensando o que você está falando, já está articulando a resposta, né? Então é interessante o que você falou. Escuta, respira e aí dá a resposta. Eu vou praticar isso mais também. Eu tenho aprendido isso, mas eu vou praticar da forma que você colocou. Use o termo, literalmente o termo bíblico, longânimo, do longo de nariz. Eu preciso pensar, porque de vez em quando, é claro, como seres emocionais, a gente sente raiva, a gente sente alegria, e a raiva é o nosso principal, o medo e a raiva são os dois principais problemas que nós, enquanto humanidade, enfrentamos no campo das emoções. O medo é normal. Sim. Mas é um medo normal, assim, ali tem uma onça, eu e a onça não nos damos bem, eu gosto muito de felinos, tem até lá em casa um gato, que, aliás, eu sempre digo, o gato não é doméstico, tá? Esse papo de domesticado não existe. Ele não me come porque ele é pequeno. Ele não é domesticado, ele é pequeno. Senão ele me comia. Eles são bravinhos. Então, o que acontece? Você vê, eu vejo ali uma onça, eu vejo ali um hipopótamo, eu sei que não é uma boa ideia ficar perto dele. Esse medo é normal. Agora, qual é o medo que não é normal? Gente, o Lúcio me chamou para gravar um negócio. Eu não vou. Eu não consigo, eu não posso. Já tem um treco ali antes de chegar aqui.
sem nem me dar a oportunidade de fazer para saber se dá certo. Olha, eu vou confessar que eu já fiz isso. Já me chamaram para dar uma palestra. Lúcio, você tem 10 minutos. E eu cansei de arrumar justificativas São as desculpas para não estar ir. lá. Até que chegou num ponto que eu falei, eu preciso crescer, eu preciso parar. Hoje estar aqui é um passo a mais de quebrar barreiras que eu mesmo coloquei para minha vida. E o nosso tempo está acabando, né? Poxa, que papo bom, daria para ficar aqui mais 1 hora. E uma das coisas que eu escutei sobre emoções, a pessoa colocou né, deu o exemplo que é que nem uma onda. Você consegue parar uma onda? Você não consegue. Não consegue. Mas você consegue ter ações diferentes. Que dependendo da sua ação, vai gerar um impacto na sua vida. Então ele falava, se você ficar de frente, quando a onda vir, vai ser uma chapada direto. Vai te pegar. Vai doer mais, vai ter mais danos. Se você virar de lado, ela passa afetando menos. Se você pular, menos. Se você mergulhar por baixo dela, menos. Então eu achei bem interessante porque não tem como. O que eu sinto é difícil parar. Quando alguém fala uma coisa pra mim, vai gerar um sentimento. E vai Não tem gerar uma como. resposta, não tem jeito. Aí é onde você respira e fala, não. Eu não aceito isso pra minha vida. Não é isso, talvez, o que ela quis dizer. Aí é onde você teve... Eu não vou brigar, Não eu não vou. vou bater boca por isso, eu não vou deixar que essa emoção me domine. E é aí que a gente tem que usar a razão, sabe? Sim. E calcular os nossos movimentos também, ter cuidado com a nossa resposta. Igual o Chapolin Colorado, todos os meus movimentos são friamente calculados. Nós temos que aprender a ser um pouquinho Chapolin Colorado. Movimentos friamente calculados. Tá? É eu saber que... Porque o equilíbrio, Lúcio, ele não é assim, eu sou uma pessoa equilibrada. Não. O equilíbrio é dinâmico. As situações vêm. Então, eu E rápidas, preciso... né? Não é algo que, não, olha, eu vou falar pra você... Não, ela vem a hora que menos... E as emoções também não fazem fila para nos atingir, tá? Primeiro vem medo, depois vem raiva, depois vem... Não, as emoções, Rápido. de vez em quando, elas vêm todas de uma vez. E costuma vir no mínimo 2. Sabe aquela história que o pessoal fala aqui? Como é que é? Desgraça pouco é bobagem. É por aí. Porque vem uma coisa atrás da outra. E aí cabe a nós, como pessoas equilibradas, fazer o controle disso. E emoção também é controle de danos. Sim. Tá? Você tem que... O equilíbrio é o controle de danos em relação às emoções. Cuidado com as suas emoções. Elas afetam toda a sua vida. Eu acho que esse é um dos melhores conselhos bíblicos que existe. Cuidado com as emoções, elas afetam toda a vida. Emoções desequilibradas, espírito desequilibrado, corpo desequilibrado. E você falando isso, lembrei de um outro exemplo que eu vi relacionado a emoções, que a pessoa dá o exemplo de um motor de carro. Ele está sempre em movimento. E ele comenta que quando você é atacado, você recebe aquela emoção. Se você não pôr essa emoção para algum lugar, movimentar, ela te causa um dano muito grande. Então ele dá o exemplo que se alguém te atacou, você tem que ter uma resposta e colocar aquela emoção em algum lugar. Aí tem a diferença das pessoas que a pessoa xingou você volta, rebenta ela também. Então você colocou a sua emoção para fora, acabou seu dia, causou um dano. Ou você pega aquela emoção e leva para quem? Para Deus. Mas ele fala que não pode ficar dentro de você. Porque se ficar, ela vira sentimento. Exato. Porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção é aquilo que te vem imediatamente. Agora, se aquilo for... Vem e vai. A mesma coisa que o cara te buzina, ele briga ali, te faz isso, faz aquilo, você vai lá, tal. Exato. Acabou ali. Agora, se você leva qualquer tipo de emoção e fica remoendo, aquela emoção negativa dentro de você, se transforma num sentimento, aí passa de uma raiva primária para um ódio. E aí que dá o problema, para você reconstruir depois isso.
E a pessoa nem sabe que você tá com raiva dela, você tá morrendo ali, a pessoa tá pouco se lixando. É igual, eu sempre falo sobre perdão. O perdão não é para o outro, não, é para você. Te fez alguma coisa, doeu, machucou, perdoa. Não é por ele, não. Ele pode nem merecer. Independente se tá certo ou não. Errado. Perdoe, porque o perdão é por você. É pro seu crescimento, é pro seu conforto emocional e espiritual. Verdade. Não é pro outro, não. O outro que vá. Cris, nós temos que parar, não tem jeito. Aproveita agora aí alguns segundos, olha para aquela câmera e deixa o que você quiser para os nossos ouvintes. E você que está nos ouvindo também, compartilhe esse vídeo. É muito importante para o propósito desse podcast, que é alcançar mais vidas. Vai lá, Cris. O que eu gostaria sempre que as pessoas se lembrassem é que viver é muito bom. E que poder viver um sonho é melhor ainda. E nunca se esqueçam que Deus realiza sonhos. Ele nos capacita para viver uma vida plena. A gente só tem que fazer a nossa parte. Correr atrás. Vamos atrás. Vamos à luta. Assim a gente vive bem melhor. Muito obrigado. E eu deixo aqui, não pegue esse conteúdo e fique com você. Compartilha. Eu tenho sempre no final repetido a mesma coisa. Eu tenho sido o primeiro a aprender, a absorver esse conteúdo, e hoje eu tenho mais certeza que a decisão de fazer parte desse podcast era realmente algo que iria fazer, um bem para minha vida, porque eu tenho saído daqui cheio de informação. Olha o quanto eu aprendi hoje, e nós esperamos o mesmo de vocês. Então, até o próximo.